você de norte a sul do meu Brasil, isso aqui é Vasco. Eu sou Antônio Lima e você está no canal Alô Vasco da Gama. Bom, meus amigos, cheguei para falar de Vasco, mas antes de falar do Vasco, quero deixar aqui meus agradecimentos aos torcedores de outros clubes rivais que se inscreveram no meu canal, que nem o Fábio Bessa, o Bruno Neves, a Beatriz Neves, Bigail Neves, Aleilson Miranda, Douglas Amaral e Fábio Lima, torcedores do Flamengo e do Fluminense. Um forte abraço a todos vocês e meu muito obrigado por se inscrever no meu canal. E peço para os demais que estão chegando agora que se inscreva, que deixe seu like, seu comentário, faça sua crítica para com que o YouTube venha divulgar o nosso trabalho. Mas para falar de Vasco, né? A diretoria ainda pode haver mudança dessa semana. A diretoria pode demitir o André Mazuco e o Ricardo Sapinto. A torcida, boa parte da torcida está pedindo a volta do Luxemburgo, pede também a volta do Zé Ricardo, ou também pede a volta do Dorival Júnior. Na minha opinião, desses três nomes, o Luxemburgo seria o camarada mais viável para dirigir o Vasco, porque ele é um cara motivacional, né? Ele chega realmente e sacode as estruturas desse time. Quem lembra do campeonato passado, quando o Luxemburgo pegou o time do Vasco, na última posição do campeonato, ele foi lá, realmente mudou a postura que o Vasco teve em campo, né? E o Vasco era um time todo desorganizado, ele chegou lá, organizou, e realmente o Vasco saiu daquela posição incômoda, da zona do rebaixamento, e terminou o campeonato com folga e longe da zona maldita. Agora, a gente está vendo o Vasco realmente não tem um poder de reação, né? Você vê o Vasco, as peças do Vasco, quando entram, não consegue realmente corresponder. O Vasco está sofrendo muito gol, porque os homens dali de frente realmente não dão combate. Ontem era o Andrei, Marcos Júnior, realmente péssimo, jogaram demais ruim, principalmente o Andrei, jogou muito ruim, demais. Depois entrou o Gil, e o Carlinho também não jogou nada, eu não sei quem foi que falou que o Carlinho é jogador de futebol. Depois colocaram também lá na frente, no lugar do Vinícius, colocaram lá o Gustavo Torre, também, que é outra mala sem alça, né? É um cidadão realmente que o Vasco só arranha desses. Pega esses caras realmente que se dizem jogadores de futebol, que estão por aí, não tem oportunidade em nenhum clube, e traz para o Vasco da Gama. E a torcida continua sofrendo. Espero que essa diretoria que está aí mude o quanto antes o camarada, o treinador que vai ficar no comando do Vasco, porque o comandante é que dá as ordens realmente. E os jogadores precisam de uma preparação física. Na época do Luxemburgo, o preparador do Luxemburgo realmente pegou aquele time do Vasco e botou os caras para treinar na praia, na areia, e a gente via resultado, né? Agora o Vasco está time cansado, realmente, que não consegue desenvolver um futebol realmente vibrante. Por outro lado também, meus amigos, vendo algumas notícias em alguns sites, o Vasco fechou, preste bem atenção, o Vasco fechou o terceiro trimestre deste ano com faturamento de apenas 11,9 milhões de reais. Aí você pode dizer, mas teve a questão da epidemia. Tudo bem, teve a questão da epidemia, sim. Não teve torcida em campo, e o Vasco se arrecadou no terceiro trimestre 11,9 milhões de empresas que patrocinam o Vasco. Mas enquanto isso, o nosso maior rival no futebol, o Flamengo, arrecadou 93,3 milhões de reais. Isso é uma vergonha para a diretoria do Vasco, para essa marca aqui, tão valiosa, para essa marca que não consegue arrecadar nem a metade do que o Flamengo arrecadou. Porque a diretoria que está aí é incompetente. A diretoria do Vasco acha que o Vasco só é Rio de Janeiro. O Vasco é um time nacional. O Vasco é um time que aonde você for, você vai ver a massa. Quem mora no Rio de Janeiro, vocês não têm ideia da quantidade de torcedores do Vasco que tem aqui em Manaus. Por isso que eu estou falando isso, que a diretoria do Vasco, os homens que estão lá, que são responsáveis pela mídia do Vasco, são incompetentes.
Quando eu comecei a torcer pelo Vasco, em 1984, através do rádio, que eu ouvi falar em nome de Vasco da Gama. Hoje, o Vasco, você quando vê falar no Vasco, na televisão só no horário do esporte, e acabou-se, não tem mais. Poucos jogos transmitidos. Porque o Vasco realmente, o que o Vasco vai oferecer hoje para as empresas da mídia? O que o Vasco tem para oferecer? Nada, só briga política. E isso é uma vergonha, porque nós poderíamos triplicar essa receita se eles tivessem uma política para o torcedor fora do Rio de Janeiro. Se eles tivessem realmente como divulgar mais a marca Vasco com produtos, sabe, com venda de camisa, com venda de taça de copo, de toalha, sabe, colocar casas Vasco no Brasil inteiro, lojas que vendessem material do Vasco. Um plano de sócio-torcedor para o torcedor mais humilde, que nem todo mundo tem cartão de crédito. Parceria com bancos privados, sabe, um camarada pudesse pagar no boleto o seu plano de sócio. Mas infelizmente não tem. São um bando de Zé Ruela. Enquanto isso, a marca Vasco ainda não acabou por causa da torcida do Vasco. Porque nós somos milhões de torcedores e nós amamos essa marca. Chega de sofrer, fora a diretoria ridícula, vagabunda. E o próximo que entrar possa saber que o Vasco não é só regional. O Vasco é um time nacional. Por hoje é só, para não me alongar muito. Meu forte abraço a todos vocês e se inscrevam no nosso canal. E tchau. Fique com Deus.